Boa noite. Estou fazendo um teste aqui, viu, pessoal? Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou fazendo um teste. Vocês estão me ouvindo bem? Olá, Cissa, Rafael, Felipe, Marcelo, Lucília. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Boa noite. Olá. Ah, que bom. Rafael, faz um favor para mim. Eu vou compartilhar e você vai me dizer, tá? Se a tela está sendo compartilhada, tá bom? E aí, vocês estão vendo uma tela compartilhada? Ah, que bom. Olá, Marcelo. Olá, pessoal. Anésia e Brísia. Boa noite a todos. Né, estamos no horário do curso de passes. Estamos aí no terceiro momento, né? Na terceira, no terceiro diálogo, nessa terceira aula do curso de passes. Boa noite, Maria Tereza. Deixa eu abaixar meu som aqui. Quando eu compartilhei, pessoal, vocês viram, não? Deu certo o slide? Vocês viram, né, Rafael? Ok, muito obrigado. Então, pessoal, estamos aí no horário. É um prazer estar aqui. Eu e Maria Tereza estamos responsáveis pelo curso de passes. Sejam todos bem-vindos. Para aqueles que não estiveram aqui desde o início, né, dos cursos, estão assistindo pela primeira vez, sintam-se, né, sejam bem-vindos e sintam-se em casa aqui na Sociedade Espírita Albergue de São Lázaro. Antes da gente fazer a oração inicial, vou passar umas informações. Então, estamos no terceiro momento do curso de passes. Esse curso, ele é ministrado há anos no Albergue de São Lázaro e tem o objetivo de formar tarefeiros no Albergue de São Lázaro, no caso, passistas, tem o objetivo de transmitir um conhecimento acerca de um tema, né, que é o passe, que está aí no nosso dia a dia, nas casas espíritas, tem o objetivo da gente levar esses conhecimentos para as demais casas espíritas, né? Então, aqui, a espiritualidade do Albergue de São Lázaro está em todas as reuniões, sob a supervisão do Dr. Frites. Então, todas essas reuniões que nós estamos, como essa, do curso de passes, há, né, uma supervisão direta da espiritualidade do Albergue de São Lázaro, né? Então, este curso tem esses objetivos e vamos dar início, então, à nossa reunião fazendo uma oração.
agradecemos a Deus, nosso Mestre Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, para transmitirmos, dialogarmos sobre um conteúdo tão importante em nossas vidas, que é o passe. Pedimos amparo, proteção, inspiração, intuição para a espiritualidade de luz do Albergue de São Lázaro, para que nós tenhamos muito proveito nesses estudos. E estamos certos que esses estudos do curso de passe continuarão no plano espiritual durante as nossas noites de sono. Pedimos a Deus muita, muita luz para todos nós e que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livre-nos do mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para quem chegou aí atrás depois, né? Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Estão me ouvindo? Eu ainda não recebi aqui informações que vocês estão me ouvindo. Eu acredito que sim. Ah, a Valclídia mandou. Então, sejam bem-vindos ao curso de passe. Eu vou compartilhar com vocês a tela, tá bom? Então, estamos aí nessa terceira aula do curso de passes, eu e Maria Tereza somos responsáveis. O livro base, né, de estudos é o Passe Magnético, seus fundamentos e sua aplicação, do Salvador Gentili. Claro, né, que é um livro, né, que é um livro de referência, mas há outras fontes, né, outras informações que a espiritualidade traz para a gente durante as reuniões, né, claro que algum conhecimento vindo de outras fontes, mas basicamente nós seguimos esse livro do Salvador Gentili. Nós temos como temática o passe, seus mecanismos e sua aplicação, o passe individual e o passe no centro espírita. Então, em todos os centros espíritas e, em especial, o Albergue de São Lázaro, que será a quarta aula. Nesse quarto momento, nós falaremos dos aspectos e das particularidades da Sociedade Espírita Albergue de São Lázaro, relacionada às atividades do passe, que ocorre nas quartas-feiras à noite. Hoje, a nossa casa está fechada no plano material e nós estamos tendo todas essas atividades da casa de modo online, tá, pessoal? Para quem tiver interessado em conhecer a casa, nós vamos ter que aguardar, né, a autorização, né, tanto das autoridades, né, da prefeitura e também da própria espiritualidade do albergue. Conhecimentos importantes aí que nós tivemos nas aulas anteriores. Nós somos seres de natureza eletromagnética, ou seja, nós somos matéria, sim, mas nós somos a chamada energia condensada. E aí, ao redor de nós, nós transmitimos, emanamos uma energia. Então, nós temos uma natureza eletromagnética. Tem potencial magnético que é capaz de irradiar. Então, somos capazes de irradiar
o que está dentro desse, né, digamos, desse magnetismo corpóreo. E isso é natural e espontâneo na vida ativa. Pela vontade, né, essa transmissão, ela pode ser mais objetiva e efetiva. Então, quando nós pensamos que temos uma natureza eletromagnética e que podemos doar de nós mesmos energias, eflúvios, dependendo da natureza do pensamento, dessa vontade, nós vamos emitir energias positivas ou negativas. E aí, quanto mais vontade, mais intenção, mais objetiva e efetiva é esta transmissão. O passe, como nós vimos anteriormente com a Maria Teresa, é a ação ou esforço de transmitir para um outro indivíduo energias magnéticas próprias ou de um espírito. Então, é uma energia minha, por exemplo, no passe magnético, quando eu dou a minha própria energia, ou de algum espírito, ou seja, um passe mediúnico. Vem uma energia do alto e nós transmitimos essa energia do outro plano, que é o plano espiritual. Então, essas energias podem ser próprias ou, né, de um espírito, a fim de socorrer-lhe a carência física ou mental, que decorre da falta dessa energia. Então, há pessoas que, todos nós, temos carências, temos falta de energia vital, e aí nós precisamos repô-la. O passe é esse mecanismo. E o passe, ele não acontece, claro, somente dentro das casas espíritas. É um fenômeno que acontece por nós termos essa natureza eletromagnética. Então, naturalmente, nós emanamos de nós essas vibrações, essas energias. Então, quando nós pensamos em alguém em oração, a nossa aura se expande e claro, essa energia, esse pensamento pode chegar até aquela pessoa em que nós pensamos. Se nós estamos em ambientes do nosso dia a dia, pensando no familiar, no amigo, e a gente está ali conversando com ele, trocando experiências, naquele momento há transmissões de energias. Quando quando as pessoas chamam as pessoas de tóxicas, aquelas pessoas que reclamam, que têm muitos problemas, que só queixam da vida, é um tipo de pessoa que pode estar doando de si energias negativas, o ódio, a inveja, né? Então, essa questão do passe, aqui nós vamos trabalhar esse passe de forma institucional, que é o passe, né, que o Salvador Gentili descreve como passe que ocorre nas casas espíritas de forma, né, sistematizada. As causas da carência dessa energia são muitas. Os sentimentos desarmonizados, por exemplo, a gente tem uma desarmonia mental, tristeza, ansiedade, estresse, problemas, vão provocar uma vulnerabilidade para enfermidades e potencialmente isso pode levar, inclusive, a ataque de espíritos obsessores. Então, essa fraqueza que nós temos muitas vezes por causa das nossas desarmonias mentais, levam a desarmonias, né, claro, doenças, transtornos mentais, leva a desarmonia física, e pensando nesse nosso perispírito, na nossa aura, nós vamos pensar numa aura também doente, carente, uma aura com vários buracos, várias fenestras, por onde podem acontecer interferências, inclusive obsessivas, quando um sofredor aproxima e emana, potencializa uma energia negativa. Causas dessa carência. Então, a desarmonia leva a um processo emocional negativo, as preocupações, as tensões, e isso leva a um esgotamento vital, um esgotamento dessa energia. Porque muitas vezes nós, no dia a dia, estamos tão sem energia, depois que conversamos com alguém, depois que trabalhamos, depois que fizemos nossas atividades, depois que tivemos alguma discussão, muitas vezes a gente se sente esgotado, sem essa energia, que não é só a energia física, do nosso corpo físico. Muitas vezes a energia que a gente perde é esta energia vital. O passe é a chave, então, para a gente estar
repondo essa energia vital que está carente. Então, todas as pessoas que chegam, por exemplo, ao albergue de São Lázaro, têm problemas, dificuldades, dores, doenças físicas, doenças mentais, né, transtornos mentais. Então, essas pessoas, todos nós, vamos buscar o quê? Essa reposição energética. E é isso que acontece na nossa sociedade, por exemplo, e nas demais casas espíritas, com frequência, né, em que as pessoas, os consulentes, os pacientes vão buscar essas ajudas, e a gente sempre sai, né, das reuniões mais leves, com mais vigor. Quantos de nós nos sentimos falta e saudade dos passes da nossa casa? Quando a gente saía de lá leve, né, tranquilos, mas a gente tem que ter certeza que esses passes são dados também, né, não só lá no albergue de São Lázaro, mas a espiritualidade, por exemplo, está aí conosco hoje, e é claro que a gente vai receber as energias do passe, não lá na instituição, mas no nosso lar. Causas da carência de energia: revolta, sentimentos como ódio, sentimentos de culpa, sentimento de inveja, de ciúme. Todos esses sentimentos e paixões, questões que são questões negativas, podem levar a um esgotamento energético. O mecanismo que gera perturbação. Lá na Gênese a gente tem isso aqui, ó. Estes fluidos agindo sobre o perispírito, o perispírito, por sua vez, reage sobre o organismo material. Então, primeiro o perispírito recebe essas energias que passam, né, para o organismo físico, para o nosso corpo, com o qual está em contato molecular. Se os eflúvios, né, essas energias, são de boa natureza, o corpo vai sentir uma impressão salutar, né, saudável. Se são maus esses fluidos, a impressão vai ser dolorosa, penosa, né? Se os maus são permanentes e energéticos, eles podem determinar desordens físicas. Certas doenças não têm outra causa. Olha o que os espíritos da codificação trouxeram para a gente. Uma das causas, né, dessas doenças, inclusive físicas, está aí, em energias negativas que nosso perispírito recebe, que vai refletir para o corpo físico e vai gerar uma desordem, uma desarmonia glandular, imunológica, no nosso organismo como um todo, em todos os sistemas. E aqui a gente vai trabalhar o conceito de centros de forças ou chakras. Então, se nós somos seres de natureza eletromagnética, nós temos ao redor de nós energias que giram ao redor do nosso, formando um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético a gente chama, ele está repleto de outros centros que são chamados centros de forças ou chakras, que são pontos onde entram e saem energias, em que as religiões orientais já trabalham há milênios, né? Há milênios, isso não é novo. O nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, tradicionalmente 7, né, pessoal? Mas isso pode variar de acordo com as literaturas, que se conjugam nas ramificações dos plexos que aqui a gente está falando de plexos nervosos, a gente vai entender isso, é no sistema nervoso do corpo, e que vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podem definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vai vibrar em circuito fechado. Então, aqui a gente está falando de energias que giram, energias que entram e que saem, e que esses vórtices, que a gente vai entender o que é isso, o que é chakra, pontos determinados através dos quais o perispírito recebe energia. Então, existem pontos, né? Regiões que são responsáveis por isso, que são chakras, localizados no perispírito, que têm a forma de rodas ou vórtices, como se fossem, né, cones, e que nesse cone tivesse um exaustor e um ventilador, por exemplo. Então, puxa e solta, puxa e emite, o tempo todo as energias. Esses vórtices captam e expulsam energia e movimentam-se constantemente afunilados para dentro, né, formando, né, um funil em forma de cone. Então,
Esses são chamados centros de forças ou chakras, e cada chakra está relacionado a uma área, a uma determinada função. E esses chakras estão diretamente ligados ao nosso corpo físico. Então, se nós temos no perispírito uma representação, nós temos no corpo físico aquele reflexo. Então, no corpo físico, nós temos o quê? Sistemas de circuitos elétricos, que a gente chama de nervos, esses neurônios, né, que transmitem os impulsos elétricos e fazem, por exemplo, com que eu fale, com que eu mova a mão, com que eu caminhe, né, assim? E esse sistema nervoso, ele nada mais é do que o reflexo de um sistema nervoso que está no perispírito, ou corpo espiritual. Então, para cada chakra, cada centro de força, há uma correspondência. Nós temos aí o plexo laríngeo, que tem uma correspondência com a direita, o chakra laríngeo. Nós temos o plexo cardíaco, onde tem o sistema todo nervoso ligado ao sistema cardíaco do coração, né, do sistema cardiovascular. Nós temos um correspondente lá, que é o chakra cardíaco. Nós temos o plexo esplênico, com o centro vital ou chakra esplênico. Plexo gástrico, com o centro vital ou chakra gástrico. E o plexo genésico, ligado também aos centros vitais ou chakra genésico. Isso vai variar de nomenclatura, para a gente não ficar estressado, preocupado com isso, não. É só a gente ter uma noção que existem esses centros de força e um correspondente no corpo físico. E nós temos acima aí o chakra frontal e temos acima de todos o chakra coronário, que não está ligado diretamente no sistema nervoso, né? Ele está ali nessa região aqui e a gente vai entender a função dele. Então, à esquerda nós temos essas luzes, né, e bolas que estão piscando, que são os chakras. O coronário é o que está acima de todos, ou seja, ele comanda todos os demais e é o que tem mais ligação com o plano espiritual superior. É de onde vêm as maiores inspirações e as energias mais leves, mais saudáveis, mais divinas possíveis. O chakra frontal ou cerebral é esse que está aqui no centro da testa, né, nessa região aqui da glândula pineal, está relacionado com o processo de visão, audição, tato, uma vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. Então, todo o conhecimento, toda a nossa inteligência, a visão, a audição, tudo está ligado a esse chakra. Ou seja, se eu recebo uma energia benéfica no passe, por exemplo, nessa região desse chakra, eu vou melhorar todos esses aspectos que eu citei, incluindo a inteligência. Se eu recebo nessa região energias negativas que podem ser doadas entre próprios encarnados ou de um desencarnado para um encarnado, eu vou receber, né, pensamentos negativos, vai diminuir minha concentração, a minha inteligência vai ser prejudicada. Então, vou ter um prejuízo, inclusive, nesses campos. Chakra laríngeo, que é ligado à laringe, essa região aqui do pescoço, que preside aos fenômenos vocais. Então, por exemplo, quando a gente fala da própria mediunidade, da psicofonia, quando, né, a gente fala, os espíritos falam através dos nossos lábios, né, com essa conexão a esse chakra, tem tudo a ver. Ele está ligado ao timo, que é uma glândula também, ligado ao sistema imunológico, que está lá enorme na criança, lá no bebê, e depois vai só atrofiando na fase adulta. A tireoide, essa glândula tão famosa, né, gente, doenças da tireoide, que tem tudo a ver com o metabolismo do corpo, e as paratireoides ligadas aos mecanismos, né, de equilíbrio, de homeostase do cálcio no nosso corpo. Então, esse é o chakra laríngeo. O chakra cardíaco, que está ligado à região do sistema cardiovascular cardíaca e ao aparelho respiratório, os pulmões, né, todo o trato respiratório, esse chakra, ele sustenta os serviços de emoção e de equilíbrio geral. Então, as emoções têm tudo a ver com o coração, né? O chakra esplênico, que tem a ver com o quê? Com o baço. Fica um pouquinho mais à esquerda no nosso corpo,
Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais, dessas energias vitais. Quanto mais a gente abaixa do coronário para o frontal, laríngeo, quanto mais a gente desce, mais os chakras, digamos, estão ligados às questões mais materiais. Quanto mais acima e elevado o chakra, mais as questões transcendentais, elevadas, né? O chakra gástrico está ligado a penetrações, né, ao sistema digestivo, né, aos alimentos que a gente recebe, que vão dar energia para as nossas células, para o nosso corpo, e fluidos em nossa organização. Então, todos os fluidos, alimentos, essa questão do sistema digestivo está ligado a esse plexo gástrico. Por exemplo, nós ansiosos, quando a gente está aí com frio na barriga, com aquela diarreia, aquela sensação de vontade de vomitar, da náusea, muitas vezes é esse plexo que está sendo afetado. Numa reunião mediúnica é muito comum os médiums sentirem mal-estar nesse sistema. É onde tem aquele plexo que a gente chama de gastroentérico. O sistema nervoso está atuando ali, ligado a essa ansiedade. Então, uma influência, uma interferência pode levar a prejuízos nesse campo e um mal-estar, inclusive físico. E o plexo básico, o chakra básico ou genésico, está ligado ao santuário do sexo, da criatividade, né, é um templo modelador de formas e estímulos. Então, não é só ligado à sexualidade, né, pessoal? É o plexo, né, é o chakra genésico, que está muito ligado também a centros de criatividade. Então, a gente teve uma noção desses chakras para a gente entender que durante o passe, a energia está escoando a partir deles, porque eles são o elo do perispírito, né? Que estão ali no perispírito, então esse elo entre o perispírito e o corpo físico, porque quando a gente busca o passe, a gente vai ter um reflexo no nosso corpo físico. Condições para quem vai receber: prece, muita oração, ter fé e acreditar que vai receber energia. O equilíbrio alimentar, uma boa alimentação leve, balanceada, sem muita gordura, sem muitos açúcares, sem muito sal, uma comida mais leve. Isso, para quem vai receber, é fundamental. Tranquilidade, tentar acalmar, serenar o pensamento. Então, durante o passe, começar a elevar o pensamento, por exemplo, essa sintonia com Deus, com o alto. Sintonia com o passista, claro, né, gente? Aqui a gente está falando de um passe geral, que pode ser um passe feito tanto no Albergue de São Lázaro, quanto fora do Albergue de São Lázaro, em várias casas espíritas, até mesmo fora de uma casa espírita. A sintonia com o passista é muito importante, né? Eu pensar, das mãos dele vão sair virtudes que vão me ajudar. Isso faz parte do processo. Sintonia com os espíritos superiores, como eu disse, com Deus, né? Essa sintonia com a espiritualidade superior. E aí vai facilitar muito a entrada, a receber essas energias positivas. E para o passista, quem vai aplicar o passe, nós que estamos aqui em treinamento, o que é importante? A prece é fundamental, né? Estar ali pensando positivamente. O estudo, por exemplo, um treinamento como hoje, é importantíssimo para quem vai dar passe, que a gente vai ter noção, vai ter uma sustentação teórica, saber o que está fazendo, a gente não está ali só mexendo a mão, nós sabemos que das nossas mãos estão saindo fluidos, energias, que estão entrando nesses chakras, que estão distribuindo no organismo daquela pessoa, daquele paciente. Então, essa noção é muito importante através do estudo. Não aplicar sozinho, a gente tem que evitar. Por isso que nas casas espíritas é o melhor lugar, porque ali a gente tem um conjunto com pessoas que cada uma tem uma função. Se alguém passar mal, tem uma pessoa que vai orientar. Se tem na hora do passe, eu estou ali responsável por aquela pessoa, com os olhos abertos, sem tocar na pessoa, mas eu estou ali atento. A ascendência moral, que não é pré-requisito de exclusão, né, pessoal? Porque quem de nós, né, tem, digamos, moral para falar que nós somos melhor do que alguém?
Quando fala ascendência moral, é essa busca da reforma íntima, essa busca nossa de sermos melhores, para poder doar, para sair de nós algo bom. Principalmente num passe que a gente chama de magnético, que é um passe em que sairão de mim energias. Não está vindo da espiritualidade. Então, para eu doar uma energia boa, eu tenho que ter ascendência moral, tenho que buscar ser uma pessoa boa, uma pessoa ética, que não alimenta sentimentos negativos, como ódio, rancor, né? Pessoal, vocês me desculpem, eu não interagi com vocês, porque eu estou falando pelo Zoom e não estou acompanhando o chat. Vocês me perdoem, tá bom? A reforma íntima, como eu disse, e a concentração na tarefa. Ter disciplina, ter concentração, que foi tão orientado há tantos anos pelo Ronaldo e a Marília, quando davam esses cursos de passe, e ainda dão, porque quem iniciou esses trabalhos no albergue, por exemplo, de São Lázaro, dando esse curso, como a gente está dando aqui hoje, Ronaldo e Marília. E né, o seu Jovial, Dona Aparecida, com esses trabalhos, desde quantos anos? E há quantos anos as orientações são sempre estas mesmas orientações? E quantos anos passam e a gente está errando? Muitas vezes a gente desconcentra, a gente deixa um objeto no lugar onde não era para deixar, sai do lugar na hora do passe. Então, nós temos que ter essa disciplina, essa consciência que existe um laboratório no mundo invisível, espiritual, que está lá no livro dos médiuns, esse laboratório do mundo invisível, que por trás aí existem essas energias, e que a gente precisa fazer a nossa parte como instrumentos, né? Que a gente está ali se doando para uma espiritualidade de luz poder, inclusive, doar energias, como ocorre no albergue de São Lázaro, que a gente vai entender isso na quarta aula. Por que o passe do albergue é um pouco diferente de muitos passes? E a gente vai entender isso. Então, no processo do passe, a limpeza, retirada de fluidos negativos, é a primeira etapa. Todo passe tem que ter uma limpeza. Um exemplo é esse movimento de mãos, tirando as energias negativas, né? O equilíbrio e fortalecimento da aura, que aí vem a partir de quê? Das energias que a gente recebe, tanto no passe magnético, quanto num passe, por exemplo, mediúnico, que vem do alto, a energia. Restauração depois dessa harmonia orgânica do nosso corpo perispiritual e do nosso corpo físico, consequentemente, né? Claro que, e aí vai gerar o que a gente chama de equilíbrio, e essa aura, a partir desses chakras equilibrados, vai girar de uma forma cintilante, colorida, brilhante, diferente de uma aura, como a Maria Tereza comentou, acinzentada, escura, das pessoas que estão passando por processos dolorosos de sofrimento, né? E de falta de energia, de desvitalização. Então, é aí que está a chave. Nós não vamos tocar no paciente, vamos concentrar na tarefa. A higiene pessoal, né, gente, é muito importante. Tomar o banho, se cuidar, desodorante, usar uma roupa limpa. Imagina que desagradável, né, a gente receber o passo de uma pessoa que está com odor muito forte, que não tem a sua higiene. Então, até mesmo, né, nós somos representantes daquelas casas que nós trabalhamos, nas casas espíritas que a gente trabalha, então a gente tem que, né, ter uma boa imagem, inclusive para esta casa. A higiene pessoal e a prece, que é muito importante. O passe espírita individual, ele é esse passe quando uma pessoa doa para outras energias, que podem ser dela, no passe magnético, como aí nessa figura, ou poderia ser, né, claro, um passe em que haveria a participação da espiritualidade. O que acontece no nosso dia a dia é que a espiritualidade de luz vê no passista, sempre ela enxerga, muitas vezes, aquela boa intenção. Então, eu sou um pai, uma mãe que quero ajudar um filho. Às vezes eu rezo, faço uma oração, faço o sinal da cruz. O fato de eu estar fazendo isso é um passe. E é magnético, porque sai de mim e vai para o filho, não é assim? Mas o que acontece? A espiritualidade, através do anjo guardião, dos protetores, vão lá e potencializam esse magnetismo, doando energias do plano espiritual
para contribuir para a cura, para o alívio de dores da pessoa que recebe. Então, eu estou falando de um passe geral aqui, de uma mãe para um filho. Imagina isso expandindo para consultórios, advogados trabalhando, pessoas de várias áreas profissionais trabalhando, e todos nós trocando essas energias. E aí, no albergue, tem essa particularidade da energia, né, vir diretamente do alto. Ela não é uma energia doada pelo passista. Então, de mim não está saindo a energia, eu falo no albergue de São Lázaro. A energia ela é toda colocada nas mãos do passista, como nessa figura, e ela vai ser derramada no chakra coronário, né, aqui na cabeça desse paciente que está sentado, neste caso aqui, né, que está sentado, de costas. E a partir daí, a gente vai ter todo aquele processo de refazimento de energia, de equilíbrio, né, que a gente espera durante o passe. E a efetividade desse passe, ela vai depender, claro, de dessas variantes todas, da conexão, da disciplina, da prece, da nossa, né, tanto ligada ao passista, quanto ligada à pessoa que vai receber, ao paciente que vai receber o passe. Passes coletivos acontecem em algumas casas, quando várias pessoas reúnem e, muitas vezes de mão dadas, ou então estendendo as mãos, doando para um conjunto, para, para muitas pessoas que estão sentadas. Olha aí nessa figura. Então, várias pessoas de branco ao redor, doando aquela energia para um grupo maior. Isso é passe coletivo. O passe individual é o mais tradicional e que a gente vê mais nas casas espíritas, que são tradicionalmente conhecidas como casas kardecistas, né, digamos assim, mas são as casas onde há um ensinamento, todo o estudo ligado à codificação espírita, né, que o Allan Kardec codificou e trouxe para a nossa Terra, que são os ensinamentos dos espíritos de luz. O passe, então, vem de onde essa energia, pessoal? Ela vem lá de onde que a Maria Tereza comentou nas palestras dela, nas aulas dela? Fluido cósmico universal, que é o quê? Que foi criado por Deus e que está preenchendo todo o universo, incluindo o vácuo. Todo o universo tem fluido cósmico universal e este é o material que vai dar origem a várias matérias que existem no nosso corpo, tangíveis, palpáveis, e matérias também que não são palpáveis, e também as semimatérias, digamos assim, como o perispírito. Então, do fluido cósmico universal, a gente extrai o quê? O fluido vital, que está aí em todos os organismos vivos, que está aqui no nosso corpo humano. E deste fluido vital, a partir dessas ligações energéticas, dessas correntes magnéticas, eletromagnéticas, vão ser doados durante o passe. É essa energia, essa corrente eletromagnética que vai ser doada e que vai refazer aquele déficit de fluido vital que as pessoas estão com carência, nós estamos com carência. Então, durante o dia, muitas vezes a gente perde esse fluido vital, então o passe é este momento em que a gente vai repor essa energia. Processo da desarmonia. A nossa desarmonia íntima provoca uma alteração na aura, no ponto correspondente à situação do órgão, assim que a aura pode apresentar pontos frágeis e doentes, que, com a intervenção magnética, podem ser corrigidos. Então, quando a gente entra numa cabine de passe, os espíritos protetores, a equipe do Dr. Fritz, já olha, eles observam, a irmã, no caso do Albergue São Lázaro, a irmã Flora, que está comandando, mas tem toda uma equipe, né? Dr. Fritz, irmã Flora, e aí eles observam, e muitos médiums que têm a capacidade de clarividência conseguem enxergar estas falhas nas auras das pessoas, a cor da aura escura, os buracos da aura, essas falhas por onde são pontos doentes, frágeis, e que certamente, se a pessoa não tratar, vai virar doença física. E por essas falhas em nossa aura é que os espíritos menos felizes podem alcançar o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, né, do espírito, e provocar desarmonia, gerando perturbações e doenças. Então, nós temos que trabalhar para ter equilíbrio, para ter uma aura reluzente, uma aura que expande, uma aura que cintila. Porque se a gente não tem essa aura,
nós temos buracos na aura. E esses buracos são pontos onde, inclusive, atuam espíritos obsessores, inclusive vampirizadores, e que adoecem e que sugam energias das pessoas no dia a dia, que é o trabalho do nosso albergue de São Lázaro, que há tantos anos trabalha na desobsessão para levar esses espíritos sofredores para a luz e para nós melhorarmos, né? Esse trabalho mútuo aí de melhora tanto dos obsessores quanto daqueles encarnados que sofrem a obsessão. Então, o passe é um recurso valioso, não só para refazer as energias e para ter saúde mental e saúde física. Ele também é importante para nós vencermos as dificuldades ligadas a um processo obsessivo, a um processo de telepatia, muitas vezes negativo, quando alguém vibra, pensa com ódio, com inveja, ou eu, ou a pessoa, e aquilo vai direto na pessoa em que ela direcionou aquele pensamento. Mas se nós temos essa aura equilibrada, essa energia não vai nos afetar. Então, a ideia é essa, nós buscarmos sempre mantermos essa aura equilibrada. O que acontece no dia a dia? Todo dia a gente tem tropeço, todo dia essa aura está escura, todo dia tem buraco. E a Terra é esse planeta onde existem nós doentes, que estamos aí tentando há tantos séculos, né? Fatores determinantes no passe: preparação, o local, o espaço físico é muito importante. Uma casa espírita segura, onde há espíritos elevados, é um ótimo lugar para dar o passe. Num bar, na rua, em casa, não é um bom lugar para dar o passe. Nós vamos entender na quarta aula, quando a gente falar do passe do albergue, que em casos excepcionais o passe pode ser dado fora do albergue, no caso do albergue, né? Poderia ser dado sim, mas com autorizações, e são exceções, não são regra. O passe, então, o local é muito importante, ter uma energia boa, um local sereno, onde há prece, né? Preparação, a gente tem que se preparar, orando, se preparando fisicamente, alimentando adequadamente, evitando exercícios físicos muito intensos antes do passe, né? Imagina a energia que a gente gasta com exercício físico. E a forma de aplicação, né? Essa forma também vai dizer como vai ser a efetividade dos passes. Aqui a gente está falando de um passe geral, magnético, que é a doação da minha energia como passista para todas as pessoas. Que eu não estou falando só do passe, como é aplicado no albergue de São Lázaro. E quem recebe, o receptor, também é um fator determinante, claro, né, pessoal? Este vídeo, eu gosto muito dele, muitas pessoas já viram, mas toda vez que eu vejo, eu acho graça, eu acho muito divertido, mas ele ensina para a gente muita coisa. Olha se vocês vão ouvir, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir. Deixa eu tentar colocar aqui. Aí, pessoal, desculpa, viu? Eu acho que eu apaguei sem querer, tá? Deixa eu voltar aqui.
Sim. Pode falar. Vocês viram, pessoal? Vocês viram, né? Como é complicado isso, né? E aí são tantos detalhes, se a gente for observar de uma forma bem caricaturada, né, desta personagem, mas ela fez várias coisas que muitas vezes a gente vê nos centros espíritas. Por falha nossa, tocar no paciente, falar durante o passe, comportamento inadequado, vestir-se inadequadamente. Então, tem muita coisa que a gente vai comentar sobre o processo do passe na nossa casa espírita, para a gente entender o porquê de determinadas regras, e a gente tem que entender a importância da disciplina e a importância né, de conhecer, de entender todo esse processo, porque nós não estamos ali como robôs que vamos ficar fazendo movimentos aleatórios, tá? Então, lembrando que a gente precisa de quê? De sintonia, de fé e de merecimento. Quando a gente recebe uma energia do passe, por exemplo, para que ela seja efetiva, muitas vezes a gente precisa disso tudo conectado. A gente não adianta chegar e tomar um passe porque alguém pediu. Alguém pediu para eu tomar o passe. Fui lá sem fé, sem vontade, não tem sintonia nenhuma com a casa que eu fui, com a espiritualidade da casa, não tem sintonia com o passista, então fica muito difícil. Essa fé, essa esperança, o acreditar que vai receber essas energias positivas, né? E, claro, o merecimento. E o que acontece e os tipos de passe que são trabalhados nesse livro, mas a gente não vai ficar preocupado com isso, não. É só a título de informação. Nós temos imposição de mãos, que é este passe em que as mãos são impostas e a energia radiante sai, né, obviamente, mais das mãos. Porque a gente sabe que o passe ele pode sair da fronte do passista e ir direto, pode sair do corpo do passista e ir direto para o paciente, pode sair das mãos espalmadas, né? Os passes longitudinais ao longo do corpo de cima para baixo, que é o mais comum. Várias casas espíritas trabalham esse tipo de passe. Quando a gente faz aquela dispersão, por exemplo, né? É um passe longitudinal, como ocorre no albergue de São Lázaro. Passes transversais, que são nesse movimento aqui, e muitas vezes são transversais cruzados. A gente vai cruzando as mãos. Passes circulares e os dispersivos também, de dispersão circulares, que são esse aqui de dispersão, mas ele é circular. Passes perpendiculares, quando a gente coloca as mãos desta forma, na frente e atrás do paciente, por exemplo. É uma forma de passe. Quando a pessoa coloca aqui, ó, nessa região da fronte, ela fica de lado e coloca assim no paciente, sabe? É um tipo de passe que ocorre em algumas casas espíritas, não é comum. E o sopro, muitas vezes aquele sopro que as irmãs lá do albergue comentam e falam para fazer,
soprar o ouvido, por exemplo, ou soprar, né? A pessoa muitas vezes é dali que está emanando, não é o vento, né, gente, do sopro que vai, mas é dali emanam energias positivas no caso do passe. Então, é só a título de curiosidade para a gente entender que tem vários tipos, por isso que quem estudar passe em livros diferentes vai ver várias informações que vão ser, inclusive, discordantes. Tem livros que falam até de cores da aura, como a Maria Tereza comentou, né, gente? A gente não vai ficar falando de cor, mas os médiuns clarividentes, os espíritos, né, do plano espiritual, conseguem ver, muitas vezes, a coloração mesmo, branco azulado, por exemplo, o irmão Luz, né, que é aquele espírito de luz, né, lá do nosso albergue de São Lázaro, em forma de circular, né? E ele, por exemplo, é uma cor radiante, muito forte, azulada, né? Mas essa cor não significa que azul é espírito bom, vermelho ou preto é espírito ruim, entenderam? Então, isso vai variar muito quem somos nós, quem sou eu para dizer para vocês em relação a esses aspectos. E deixa eu voltar aqui para o chat, deixa eu só voltar aqui. Helenice está rindo aí, né, Helenice? Agora vocês estão me vendo? Só eu, né? Então, pessoal, estamos indo para o fim, né, ao término da nossa reunião, já é 9h21, então nós estamos aí com 40 minutos já, né? Então, a gente está caminhando para o encerramento. Esses conceitos que eu e Maria Tereza trouxemos são conceitos básicos, eles são conceitos importantes para estimular a busca de novos conhecimentos, para a gente, quando entrar como tarefeiro ou reciclando o conhecimento, que eu já, por exemplo, sou tarefeiro, estou aqui reciclando, para a gente se sentir mais seguro, se sentir mais tanto seguro quanto orientado em relação ao trabalho, para que a gente consiga ser mais efetivo sempre. Um exemplo, né, gente? Não, para ser passista, não há necessidade de nenhum tipo de perfeição. Não há proibições. Por exemplo, eu fumo, eu bebo, eu não posso dar passe. Existem orientações. Certa vez, seu Jovial explicou na palestra que os dirigentes do albergue viram uma pessoa que eles consideravam assim que não teriam condições, a pessoa não teria condição. De tão doente que ela não teria condição de dar passe. Então, nós, do plano material, muitas vezes a gente pensa, não, realmente aquela pessoa não tem condição por isso, por isso, por isso. E tomar a decisão, né, de falar para a pessoa não dar o passe. E veio a espiritualidade do albergue. Aí depois os dirigentes podem confirmar, né, provavelmente foi através do Dr. Fritz, e que é importantíssimo aquela pessoa dar o passe, porque era o processo do passe que seria o tratamento dela. E como o passe do albergue de São Lázaro é um passe que vem a energia do alto diretamente ao chakra do paciente, não haveria naquele momento interferência e a espiritualidade faria tudo para que não houvesse interferência negativa. Mas isso não quer dizer que a gente possa embriagar, usar droga, fumar muito, não cuidar da higiene e chegar lá para dar o passe. Então, porque existem essas regras que são importantes serem seguidas, que são normas do albergue de São Lázaro, que eu estou dando exemplo agora, e que devem ser seguidas, e todas as casas têm regras de vestuário, regras de conduta, né? Então, é muito importante a gente seguir essas regras, e esse exemplo que eu dei, por exemplo, é muito comum as pessoas fazerem o curso de passe e pensarem assim, só estou fazendo o curso porque eu não tenho moral para dar passe. Não, a gente não tá, a espiritualidade não exige da gente nada disso. Ela só quer o quê? Disciplina e busca de melhora, porque o processo do passe, ele é o nosso tratamento.
É a partir dali que a pessoa diminui o vício, consegue parar de beber, de fumar, muitas vezes parar de usar droga, muitas vezes ela melhora até o equilíbrio mental dela, às vezes ela não está equilibrada. Então, o passe, ele é esse passe importante para o nosso equilíbrio mental, físico, né? Nós vamos lembrar, a Ivete está aí, que coisa boa que ela confirmou para a gente. Então, pessoal, estamos indo para o encerramento da reunião. Eu agradeço, e eu e Maria Tereza agradecemos muito a presença de todos vocês. Saudade, vontade de abraçar todo mundo. Mas em breve a gente vai estar aí junto, fazendo esses cursos juntos, reciclando, atualizando. As pessoas que entraram aqui hoje, que vieram de curiosos, ou que são de outras casas espíritas, que não pensam em ser tarefeiros, que recebam esses conhecimentos de forma crítica, claro, né? E levem para as demais casas, que são conhecimentos muito ricos, inclusive para a nossa vida pessoal, porque passe não é só casa espírita, gente. O passe é só o ato de pensar positivo, já é um tipo de passe. Quando a gente olha para uma pessoa e deseja o bem para ela, você está de frente para ela, dali emanam energias que chegam até as pessoas. Isso é passe. Então, passe não é mágica, assim como mediunidade não é. Todos nós somos seres de natureza eletromagnética e somos capazes de doar de nós energias. E que nós sejamos essa pessoa que vai doar energia boa, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui, de crescimento, de reforma íntima, de aprendizado. E vamos para o final, então. Eu agradeço a todos vocês, um grande beijo no coração. Na próxima palestra, né, no próximo curso, eu vou falar do passe na Sociedade Espírita Albergue de São Lázaro, com todas as suas características e particularidades. Então, aqui eu não estou falando que o passe do Albergue de São Lázaro é melhor do que o passe de ninguém, não. Nós estamos falando que é um passe diferenciado, que tem uma finalidade também diferenciada, né? Que essa energia está vindo ali do alto e nós somos esses instrumentos que recebemos ela, e inclusive é um passe desobsessivo, né? Então, vamos para o encerramento. Agradeço a todos vocês, vamos agradecer a Deus, nosso mestre e irmão Jesus, nossa mãe Maria Santíssima por essa oportunidade, por esse momento. Agradecemos a irmã Flora, que está responsável pelos passes do Albergue de São Lázaro. Agradecemos ao Dr. Fritz e toda a sua equipe. Agradecemos aos dirigentes materiais do Albergue de São Lázaro por terem permitido que nós tivéssemos, que esse templo exista, que esse Albergue de São Lázaro, que é uma bênção nas nossas vidas, está aí ajudando tantos de nós. E pedimos também para que os espíritos protetores possam nos abençoar e levar para o lar de cada um de nós e dos familiares e das pessoas que estão ligadas a nós a energia do passe do Albergue de São Lázaro. Vamos ter fé, porque esta energia chegará aos nossos lares, trazendo conforto, paz, equilíbrio e desobsessão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livre-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Beijo para todos vocês, abraços. Tenham uma noite ótima de sono. Vamos continuar estudando no plano espiritual, né, gente? Um grande abraço a todos. Muito obrigado, viu? Até semana que vem.